Olá, eu sou Fernanda Cunha aqui com o vídeo da série Conversa Aberta com o professor Marcos Pinheiro, arte educador baiano, há 30 anos em Lisboa, se intitula como professor de coração. É professor de expressão dramática em movimento criativo, trabalhou na formação de professores, é dirigente sindical. Marcos Pinheiro é a inspiração em pessoa. Marcos Pinheiro, em nossas conversas ainda não abertas, em determinado momento ele expressa a sua tecnofobia agora, em tempos de surpresa da pandemia, e que se acende um cenário em que coloca Marcos Pinheiro diante das tecnologias. E agora, como proceder? Devo confessar que foi uma conversa extremamente rica e disse a Marcos Pinheiro, você vai conferir no vídeo, Marcos, você está na era pós-digital. Como assim, Fernanda? Ele transpõe a sua tecnofobia na expressão pedagógica digital, com autogovernança, uma propriedade singular em que se impera a expressão no processo de ensino-aprendizagem. Vamos conferir? Vamos lá? Marcos, meu querido, é um prazer gigantesco estar aqui com você. A nossa história, ela realmente é constituída, se a gente pensar, pela internet, né, Marcos? Os nossos encontros, o nosso convívio, coisa que eu nunca pensei, francamente, sabe? É mais pelo acontecimento do afeto, que graças à internet, né, as mídias sociais, sempre nos manteve presente. Bom, Fernanda, você nunca pensou nisso? Realmente não. A pandemia nos coloca em situação de reflexão acerca do convívio humano, e aí eu pensei, poxa, porque toda vez que eu recebo as suas mensagens, em tantos tempos outros de anos, tantos outros passados, no momento daquele cada um das mensagens, cada uma daquelas mensagens recebidas, que você sempre me acalora, existe uma singularidade, você chega em momentos sempre muito oportuno, sem talvez você saber, né? E com o que nós estamos passando hoje, a gente passa a ter uma percepção mais aguçada das questões que a gente tanto às vezes questiona, mas a gente não se percebia a qualidade estética das relações afetivas que já existiam e existem e persistem quando verdadeiras, que é o que eu sinto em relação a você. Você é uma pessoa da verdade, da sua verdade, de uma performance que traz uma percepção crítica muito intensa, né, Marcos? Então, essa sua criticidade, essa tua verdade, essa tua veracidade, ela sempre me acalorou muito, e por isso eu penso que, por que não, nós não tornarmos o nosso bate-papo, por vezes, sempre tão intensos, densos, ricos, né? Para mim, sempre aprendizado contigo, aqui na nossa conversa aberta. Então, quero aproveitar já de início a conversa, a nossa amizade, o nosso contato, para lhe dizer a singularidade que tem para mim e que ao longo do tempo vem se construindo de uma forma tão orgânica e por isso saudável, com o laço de uma construção sempre sólida. A gente tem construído uma solidez, né? Uma cumplicidade. Veja, você em Portugal, nós nos vimos, acho que pessoalmente, num congresso uma única vez, né? E tem aí quantos anos que a gente tece essa cumplicidade, é muito forte. Então, 3 dias de congresso, engraçado. 3 dias de congresso. Então, deixo aqui a minha grande alegria no que a gente tem construído,
E agradecer você estar aqui, gostaria que você se apresentasse para as pessoas que vão estar aqui podendo conferir, a quem desejar a nossa conversa, né? Fale aí um pouco de você, por favor. Pronto, olha, Fernanda, eu sou Marcos Pinheiro, né? Baiano, morando em Lisboa, professor por opção, acho por vocação, né? Professor de curação, professor de expressão dramática e movimento criativo, fui palhaço, fui artista de rua, fui vendedor de sanduíche, fui vendedor de doce, fui massagista. Todas as artes aglutinaram-se na minha formação para que eu escolhesse esse processo de chegar a ser o professor que sou, né? Um arte educador, um arte educador que se importa com o aqui e agora, nesse espaço que estamos a viver, deste momento, mas nunca esquecemos o para trás, né? Porque o atrás foi sempre construção. Tudo que nós recebemos, seja dos nossos mestres, dos nossos amigos, as nossas trocas de conversa que tu acabaste de dizer, tudo é uma aprendizagem. Quando eu te ouço no teu vídeo ou na tua fala, eu tiro algo que me interessa, algo que me complementa, algo que soma no meu processo de ser professor, de ser educador, nesse presente que a gente está, né? E é muito engraçado voltar a falar contigo nesse momento de pandemia, nesse momento que todos nós estamos em clausura e ficamos nessa ilha, né? Eu aqui na minha ilha, no meu escritório, perdido nos meus livros, nos meus discos, que corro para ler na sala, que corro para ler na rede, mas não esqueço da minha responsabilidade do que vai ser esse futuro vindouro, que terá de ser muito mais responsável do que o que eu fiz até agora. Então, pronto, eu sou esse professor, fui bailarino, danças espanholas, fui ator de rua, vim para Portugal com o intuitivo de fazer uma viagem pela Europa, apaixonei-me por essa cidade, sou professor do Conservatório de Dança, da Escola de Dança do Conservatório Nacional de Lisboa, até hoje 30 anos que estou cá. Trabalhei também na formação de professores, sou dirigente sindical com muito gosto, porque a militância sindical, ela me inquieta, ela me comove, ela mexe com a razão e a luta dessa nossa classe tão prejudicada, tão maltratada há tanto tempo, né? E a gente tem de continuar lutando, porque eu acho que o professor ainda não deveria ser tratado como uma prostituta, não. O professor é um gajo que já poderia estar ganhando muito melhor do que qual é. Porque nós formamos essa sociedade, seja ela boa ou mal, somos nós o responsável, né? Por essa condução. Essa condução da formação ética, moral e social e filosófica, né, também, né? Aí depois somos nós, os artistas, que estamos aí. Pois é, Fernanda, é isso. E agora eu estou aí disponível para você me perguntar, também te inquietar também nessa conversa que nós estamos a falar, né, sobre tudo isso, né? Bacana. Marcos, eu vou te provocar um pouquinho, tá certo? Tá bom. Bem, nesse momento aí pandêmico, né, digamos, o que estamos passando, eu encontro você já recluso antes aqui do Brasil, né? Você já estava recluso antes do Brasil. Aí nas nossas conversas, eu ainda não, eu nem imaginando que estaria, etc., né, aqui o Brasil. E aí, dias desses, você coloca, eu te percebi um pouco tenso, digamos assim, posso ter tido uma percepção equivocada, que você ia iniciar uma aula, né, pela tecnologia, né, que eu ainda não sei como é que você procedeu, mas a questão nem é essa. Mas eu sei que você é uma pessoa do contato, do aqui, do agora, a aula
que ela tem uma ação que eu vou te perguntar também, performática, o professor ator, porque você é um performer, né? Você é um ator. Eu tenho essa percepção clara acerca da sua pessoa, na sua consciência nesta ação, né? Completamente envolvido em múltiplas linguagens que você interrelaciona, você faz uma tessitura, no meu entendimento, muito rica, né? Com um caldo muito forte que envolve mesmo, enfim. E aí eu pego você uns dias antes, ou não sei, um pouquinho antes, me pareceu um pouco tenso desse devir, né? Porque você estava ali, acredito que sem os alunos, recluso, e de repente, que não era de repente, acredito que foi um processo, dia seguinte ou horas um pouco antes, eu acho que eu tinha te mandado um vídeo, né? E que você até me mandou de volta um comentário, acho que era de um pai, etc. Enfim, você estava tenso, né? Você estava tenso. Eu queria que você me contasse um pouco, que você revelasse essa tensão, essa tensão, né? Antes de entrar no palco. Pois, essa tensão é muito engraçada, né, Nanda? Porque assim, quando foi determinado que o Ministério disse assim, nós não vamos ter aulas, as aulas vão ser toda videoconferência, pronto. Pegou todos os nossos professores de surpresa, principalmente os professores, porque a gente tem uma gama de professores que é apaixonado por a tecnologia e sabe entrar nesses canais, nesse veículo, com uma velocidade, com uma rapidez que eu os admiro, como a ti, como outras pessoas. Eu tenho colegas que vão ali, já sabem, entram, faz todo o mecanismo no ápice. Mas nem todos nós estávamos preparados. Nós não tivemos uma formação. O Ministério não disponibilizou um site ou um canal a nos informar e dizer assim, olha, a metodologia passa por aqui, o canal que você tem de fazer é isto, aquilo, entrar, né? E poderia ter sido feito, e não fez. Nós recebemos as instruções do Ministério, a tua aula, que praticamente é de 1h30, que praticamente minha aula leva 1h45, passou a ter 20 minutos. E eu disse assim, poxa, como é que eu vou fazer 20 minutos? 20 minutos para mim é o prólogo da minha aula, é o aquecimento, é o tratamento do olhar, eu com o outro e eu com os outros, para atingir a atmosfera da minha classe e dar a matéria, a disponibilidade, desde que seja contar um conto, fazer um conto narrativo ou um diálogo em discurso direto, seja ele o que for, eu preciso antes de uma atmosfera X, né? E então eu comecei aqui a tentar me ver no vídeo e gravar algumas coisas, algumas pequenas, depois do teu contato de te ver o teu vídeo, eu gravei algumas falas minhas, e depois apagava, e depois gravei mais outras. Eu disse, não, eu vou estar em direto com o aluno, e agora o professor é um ator, o aluno também vai ser outro ator, e a gente vai contracenar junto, e esse espaço físico tem de se quebrar, porque eu quero afetividade, e a afetividade agora vai ser nessa fala que eu estou a dar ao aluno, vai ser nessa discussão, vai ser na contemplação de ele voltar para trás e fazer também uma retrospectiva do que fez até agora, e o que é que vai ser de agora em diante. E depois não esquecer de um processo que todas as disciplinas, não só é a minha disciplina, que se trata de expressões, todas as disciplinas elas podem ser aglutinadoras. Não podemos largar a disciplina um do outro. Eu não posso me transformar num professor egoísta a dizer que o meu processo criativo ele é único, sabe? Porque ele é transversal, ele pode chegar muito mais longe do que eu quero, se eu tiver a aceitabilidade do meu colega, sabe? Do português, da matemática, da filosofia, da história, do inglês, para aglutinar e fazer com que essa criança aprenda muito mais rápido e fique à soma do essencial, do principal. Porque o óbvio
O óbvio eles veem, sabe, no clipe, no programa, sabe, de TV que não tem interesse nenhum, que não fica nada, né? Nós temos de trabalhar essa relação de coração. Passou por aí. Eu preparei minhas aulas, tenho preparado minhas aulas e achei um fio condutor para todas as aulas. E depois eu disse assim, a diferença de idade, a diferença de processo entre o processo do adolescente, entre o processo da criança que está saindo da última infância, que vai entrar na pré-adolescência, eles todos pegam o mesmo fio condutor. E o fio condutor é o coração, é a emoção e é fazer a formação condutora desse caráter, desse aluno, com a visão social, econômica e da terra. Porque a terra é tudo para a gente, entendeu, Nanda? Eu acho que a terra nos dá essa base. A terra nos dá vida, a terra nos dá comida, a terra nos dá água, a terra nos dá prazer, a terra dá amor, a terra dá relação, e a gente vai, sabe, se multiplicando. Foi a terra que nos fez homens, né? E mulheres, né? Foi a terra que nos comanda a vida. Porque se o ar está mal, eu fico lixado, né? Se a água está ruim, eu não bebo, né? Se o ar está não sei o que, eu já não respiro direito, não é? Então, tem toda essa condução que é essencial, tá? Que é a terra que me dá comida para que eu possa manter essa fala, né? Porque se eu não comesse bem, eu não estava aqui a falar contigo, não é? A gente não estava trocando essa conversa tão gostosa sobre essa realidade que é educação. E a educação, para mim, eu acho que ela, daqui em diante, ela vai ter de passar por aí, né? Podem me chamar até dizer assim, és um lunático, és um ser extraterrestre. Tu acha, eu sei que, mas eu acho que tem muita gente que pensa igual a mim, entendeu? Inclusive os meus alunos. E eu tiro por ontem, por essa semana de aula, que eles viajaram no seu processo de trabalho, né? No seu processo de trabalho. Que eu já estava falando com meu amigo da Unirio também, dizendo a ele, olha, eu fiz com que os meus alunos começassem a pensar que o seu quarto é uma instalação e é uma sala de aula. E eu vou instalá-la com tudo que eu tenho dentro dele. E vou criar a minha personagem para comunicar com o outro, e comunicar com o professor. E escrever um roteiro, um simples roteiro, onde a base é um livro, mas é um livro de português, mas eu vou transformar para o aqui e agora atual, esse momento, entendeu? Riquíssimo, né? Veja, então eu estou entendendo que existia todo esse professor Marcos, com essa pronto para essa explosão, né? E claro, você diz a questão dos vídeos, que você viu ali o meu vídeo, aí você foi fazer e faz e apaga. Olha, Marcos, eu vou confessar aqui para você. Chega o meu vídeo, né? Para que eu mando, pelo menos, né? Mas eu vou te falar, aquele vídeo que eu mando, eu fiz 500 mil vídeos, porque a gente apaga, refaz, apaga, saiu ruim, não sei o que lá, não sei o que, falei uma palavra que na hora ali na dicção deu problema e a palavra saiu completamente errada, enfim. Tudo acontece e a gente vai construindo, apaga, é uma construção na desconstrução, né? Ou na reconstrução, dentro de um processo de muita resiliência, quando se tem um intento muito desejoso, né? De querer fazer, enviar, e claro, tem a superação, né? Então, compartilho com você que o que você passou aí, só entre nós dois, não vou contar para ninguém, é o que eu passo aqui direto, né? Agora, aí você já trouxe aqui, já anunciou algumas coisas, mas eu vou te provocar um pouquinho mais, que você tinha me dito o seguinte, Fernanda, então teve aquela tensão que você relata, né? Uma situação completamente que fomos pegos todos de calça curta, né? Total surpresa, né? Quer dizer, a surpresa ela evoca uma suspensão, uma um estado de suspensão, né? Entretanto, depois da surpresa, vem uma ação de alguma natureza, né? Uma reação, uma ação, uma reorganização.
Mas você me observa que depois que você fez a aula, você fez uma frase assim, se eu não estiver enganada: Fernanda, quando eu vi o brilho nos olhos dos meus alunos. Uhum. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Essa coisa assim do brilho dos olhos do aluno é assim, porque ele só acontece quando você estimula a criatividade, não é, Nanda? E aí eu voltei para aquela coisa assim, e fazendo minha reflexão do tempo de estudar comunicação, e dizia assim: comunicação é a criação de um pequeno anúncio, ele tem de ser acoplado com todas as nuances do olhar, da visão, do gosto e do prazer, e tem de ter tudo ali em poucos segundos, né? Aí eu comecei a viajar nessa coisa e disse assim: eu tenho 20 minutos e eu tenho de fazer com que meus alunos, os 12, os 15, os 16 alunos, cada um deles tenha pelo menos 2 segundos de brilho para falar comigo e contar-me a viagem que quer contar, né? E daí eu fiz uma pequena introdução do trabalho, do livro do Ulisses, né? E a gente começou a perguntar, porque Ulisses queria mar e mar e mar e mar. Mas além desse mar, existia uma grande história de amor. E Ulisses é um livro criado por Albertina Meneres, uma escritora cá portuguesa, né? Maria Alberta Meneres, que é muito engraçado e ele relata a história muito engraçada. E aí eu, pensando nesse livro, retomando as histórias da personagem, passando para os alunos, aí eles começaram: professor, já tem uma tábua, professor, e aí ficou uma viagem, a aula que era para ter 20 minutos, levou 45. Porque todos eles já tinham milhões de ideias super bonitas, porque eu disse assim: olha, imagina só, imagina Ulisses já estava saindo, ele já estava em outra paragem, queria invadir Troia, e como ele ia invadir Troia se houve uma pandemia? E o que é que ele fez? Aí eles começaram a dizer: professor, e a construção do cavalo? Exatamente, o cavalo foi a máscara, aquele cavalo enorme criado para matar esse vírus, sabe, foi fundamental. E quantos dias, sabe, já fazia anos que eles já estavam nessa luta, e esse vírus já vinha destruído muita gente, já tinha muita gente já tinha morrido, sabe, e até que enfim parou o silêncio total, um silêncio tão grande que Ulisses abre a porta do cavalo, põe a cabeça ao fora e olha para a direita, olha para a esquerda, olha para cima, olha para baixo, não vê absolutamente ninguém, e disse: morreram todos. E abre a porta e manda sair todos os súditos, e saem todos à procura, sabe, de rio, de água. E ele disse: não, mas além disso a gente tem de buscar, sabe, a minha esposa que está presa no castelo, e vai buscá-la, né? Mas não esquece de levar o vinho. Mas no meio do caminho dessa coisa tudo, encontra cíclopes. Então os cíclopes eram muito estranhos, né? Então, e esses cíclopes, de onde é que surgiu? E eles começaram essa viagem brilhante, né? Essa viagem brilhante que já foi resultado do coronavírus, que o coronavírus transformou eles em cíclopes, sabe? E ficaram todos paralisados, tinham um olho, outros tinham 2, outros tinham 3. E uma viagem, sabe, que foi crescendo. E aí entra esse processo. O primeiro é o processo da construção, da comunicação, e essa comunicação tem de ser escrita. E entra aí o professor de português, né? Esse professor de português que tem de ajudar, auxiliar nessa construção, seja o discurso narrativo ou o discurso direto, fazer esse alinhamento. E toda essa história tem de ter começo e fim, né? Como é que eu vou criar? E cada um agora vai me apresentar uma personagem do livro, vai fazer a sua instalação no seu quarto, vai usar as suas roupas do jeito que quiser, da forma que quiser, no processo de transformação, e criei a inquietação, uma inquietação criativa que vai ser construtiva
no processo deles e no processo de futuro, porque eles vão pensar em todos o processo futuro. E já recebi alguns resumos, eles me mandaram alguns resumos. Professor, eu resumi o livro todo, mas eu vou fazer esse enxerto daqui. Mas eu já passei para o processo atual, vendo o coronavírus. As máscaras, algumas máscaras falharam, outras máscaras não funcionam, coisas assim super criativas que eles estão a fazer para o futuro e achar uma resposta para esse aqui e agora, né? E a gente entendeu achar uma resposta. E foi nesse momento que eu achei isso, entendeu, professora Fernanda? Professor Marcos, então veja que você me conta, eu não sabia, você está me contando uma coisa que eu estou sabendo agora aqui com essa sua revelação a mim, né? Veja, eu queria lhe provocar um pouquinho. Nós tínhamos conversado uns instantes antes que você traz uma fala. Eu transcrevi a sua fala, então abre aspas. O ato da performance, quando eu estava questionando trazendo a questão do professor, né? Então, abre aspas. O ato da performance dentro da sala de aula, fecha aspas. Você falou isso. Eu queria... a gente sempre pensa, né? Eu sempre penso nessa questão do grande problema, pode ser um grande problema, a escola e a sala de aula, quando a gente traz essa percepção da sala, da escola, fechada por muro, que ele acaba tendo um divisor entre o universo escolar e a vida dos alunos, né? Com essa narrativa, que é um trabalho que está em processo, então você vai, talvez, se nos permitir depois outra gravação, você vai ter que contar como é que ficou esse trabalho, etc. e tal, né? Entretanto, você está me apresentando o seguinte, uma sala de aula que ela é constituída, uma escola que agora ela tem um acontecimento dentro da casa e do espaço de cada aluno, em que você, na atividade, na ação, nesse projeto de pesquisa, através de um trabalho estético, o aluno jovem, ele vai, talvez, ressignificar o seu próprio ambiente numa construção a partir do que você propõe. Quer dizer, e você está falando de 12, 16 alunos, quer dizer, e você está falando de uma outra sala de aula, né? O que você pensa nesse paradigma entre a escola, que estava ali numa sala, num outro acontecimento, e nessa outra situação? É claro que a pergunta ela não vem com a intenção, em hipótese alguma, de trazer o que é melhor, o que é pior, mas a relação desse ato da performance dentro da sala de aula que você traz, e aí eu gostaria dessa sua reflexão nesse paradigma. Pois a gente ia falar disso, né, do professor performativo, né, e sempre eu tive em conta que o professor é um performance, né, ele quando já entra dentro de sala de aula, ele altera o seu estado psicológico, ele canaliza para um objetivo ao qual você vai dar, que é o seu texto, né? Você entra ali naquele texto, seja qualquer, se é um professor de matemática, geografia, história ou de arte. Quando eu entro, os alunos já perguntam: professor, o que é que o senhor vai fazer hoje? Né? Então, eles já sabem que eu tenho a minha performance de chegar, de conduzir a aula. E todos nós somos performativos. Independente da nossa ousadia ou da nossa forma de comunicar. Alguns falam mais baixo, outros falam mais alto, outros sussurram e outros ficam histéricos. Eu conheço professores que são histéricos, completamente louco, e a performance dele é por aí, e não mudam, né? Então, esse ato performativo que eu faço dentro da minha sala de aula, que é tão louca, tão grande, eu trabalho no estúdio com 100 metros quadrados, né? Então,
Eu tenho um estúdio enorme, de grande, quando eu posso correr, mandar correr, parar, mudar, trabalhar as várias dimensões da voz, do canto. Eu posso fazer tudo. E agora? Como é que eu faço essa transposição para o meu espaço aqui? Né? O meu escritório, a minha cadeira, é toda uma transformação, absorvendo agora a aprendizagem tecnológica, né? Fazendo esse espelho eu comigo mesmo, porque agora eu estou trabalhando de espelho, eu já estou me olhando a comunicar comigo mesmo na telinha e estou a ver o meu gesto, a minha forma de não largar as mãos o tempo inteiro, né? E continuar nessa performance, mas de não deixar de perder esse brilho que é o brilho do olho, é o olhar do outro, é sentir, porque o outro vê, sabe? O outro vê o outro, e o olho vê muito bem o som da voz. O olho também ouve, entendeu? Esse olhar ouve com uma autenticidade tão grande. Aí entra esse ato seu de ser professor performativo. Então eu tinha uma formação que era comunicação expressiva dentro de sala de aula, que eu dei no sindicato dos professores lá, e os professores iam fazer esse trabalho comigo de entrar dentro de sala de aula, todo dia entrar de sala de aula, de apresentar um trabalho ao aluno, como apresentar, como eu vou comunicar, o que é que eu vou dizer. Não. Você elaborou o que vai dizer aos teus alunos? Você pensou no que vai falar para ele? Vocês pensou qual a importância? E como é que eu modifico também o meu discurso, dependendo da situação da minha classe, né? Da minha classe. Como é que eu altero? Como é que eu faço? Então eu tenho que ser um elemento extremamente aglutinador e transversal para fazer isso, né? Porque nem sempre os alunos estão preparados para receber aquilo que eu vou dar, né? E eu tenho de mudar, eu tenho de adaptar para que eles saiam felizes. O meu objetivo, acho que o objetivo nosso, como professor, é deixar o aluno feliz, deixar ele inquieto na aprendizagem, não deixar ele inquieto no processo de rejeição, nem no processo do complexo de não saber ser e de escolher aquilo que quer ser para o futuro, entendeu, Nanda? Então, é esse o meu ato performativo que passa por aí. E o professor tem de se reinventar. Eu estou me reinventando agora. Eu estou me reinventando nesse processo dessa comunicação com os alunos e foi fantástico. E ontem estava até comentando, agora vou abrir um parênteses com a diretora de turma de uma das alunas, de uma das turmas, que falou comigo. Eu disse assim, a única pessoa que eu não consegui fazer rir, mas a miúda tinha um olhar tão triste, eu disse, olha, todo mundo desliga os microfones, pedi para desligarem o microfone e perguntei a ela o que é que se passava, mas ela me dizia aquilo tudo numa tristeza, porque a casa dela não é a felicidade que ela tem na escola, porque aí entra toda a história conflituosa, o conflito eu e a mãe, o conflito eu e a separação do pai, a falta do pai. Entra um jogo de complexidade que nós, escolas, também somos capazes de gerir e de resolver, ajudamos muito. Nós não resolvemos, mas amenizamos as situações e muitas vezes resolvemos a situação. Mas esse lugar dela agora, para ela, está sendo, sabe, uma ilha completamente deserta. Porque eu tentei que ela brincasse, tentei estimular, sabe? Eu disse, olha, então a primeira pessoa que vai apresentar meu trabalho na próxima segunda-feira vai ser ela. E eu já disse a ela, já para inquietar, para fazer com que ela, sabe, saia daquele estado. Então, nós professores temos de estar olhando, entendeu, o tempo todo. É esse olhar que nos traz essa afetividade, esse brilho nos olhos. Não sei se eu respondi a que tu queria dizer, Nanda. Marcos, meu querido, você sempre responde com um transbordamento impressionante, né? Você sempre transborda, né? Porque a pergunta que eu fiz, você me traz uma outra situação. Primeiro, a relevância
Porque vê-se muito nessas discussões atuais o que os pais pensam, que tem relevância, claro, é importante, acerca dos filhos estarem ou não na escola nesse momento, a educação pela rede ou não nesse momento, o que os professores pensam, a situação da surpresa, que fomos pegos em estado de surpresa, claro, eu também. Então, nosso plano de ensino, quando eu entro em março, não tinha pandemia, hoje eu tenho que pensar num outro plano de ensino, mesmo sendo uma professora que pensa as tecnologias na condição de pesquisa, etc. e tal, mas espera aí, eu dimensionei um outro tipo de aula, né? Aí eu te trago a questão acerca dos muros da escola, na questão da casa, e você traz esses brilhos todos, quer dizer, esses jovens, a gente está independente ou ainda dependente de todas as situações que eles estão, e o que todos nós pensamos na instância, seja aqueles da política educativa, seja o pai ou a mãe, porque isso, porque aquilo, o professor, a professora, agora, eles, os alunos, né? Então, você traz esse brilho nos olhos, essa necessidade de expressão, essa interação, esse processo comunicativo que você contextualiza, ressignifica dentro de outros 100 metros quadrados, constituído, eu estou lembrando o todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte, porque pela parte de cada todo da casa de cada aluno, constitui-se outro todo de outras partes, mas você traz aquela questão daquele aluno, daquela aluna, que a situação da casa é um grande desconforto, né? Porque a gente muitas vezes vive aparentemente, né, na relação da aparência, porque existe o educar e existe um processo de menos envolvimento muitas vezes, e que a gente não, enquanto educadores e educadoras, não nos atemos àqueles alunos que estão desconfortáveis ali em sala de aula. E você está trazendo um paradigma importantíssimo e com uma preocupação riquíssima, que você está buscando como, veja, não sabemos se conseguirá, não é? Mas como promover, pelo processo dessa intervenção arte educativa que você faz, a possibilidade dessa aluna ressignificar a sua sala de aula, no caso, mas que é a sua casa, né? Ao descobrir a sua sala de aula, quem sabe é o nosso desejo que ela consiga redescobrir outros espaços dentro desse próprio espaço. Então, eu entendi com profundidade, pela sua... você tem uma delicadeza crítica, perceptiva, na sua construção pedagógica, que é muito rica, né? E que você está trazendo aqui para a gente a questão desse seu reinventar, né? Quer dizer, você traz muitas questões, Marcos, e eu diria assim também que antes da pandemia, para uma pessoa muito querida, que, nossa, eu devo muito toda a minha formação acadêmica, eu havia dito assim, olha, eu penso que nós vamos entrar, todo mundo discute a questão do universo digital, mas do pós-digital. Mas, Fernando, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer exatamente aonde você está. Porque na era digital, havia um olhar muito excêntrico no recurso, na marca, no que aquele equipamento, aquilo ali podia proporcionar. Isso aguça muito até a tecnofobia e, portanto, também a tecnofobia e a tecnomania. Né? Duas polaridades. E um consumo muito exacerbado, né? Frenético. Frenético. Com a situação que nós estamos, quando eu pensei que nós íamos entrar numa época pós-digital, que eu tinha essa alusão, né? Só que não imaginava que tudo poderia se acelerar
com uma situação tão desagradável e grave que é a pandemia. Mas por que eu estou trazendo a questão do pós-digital que você traz com muita clareza, muita transparência? Porque não é mais o que se centra hoje, não é mais no recurso, mas é na expressão. Uhum. Quando a expressão se acende, nesse sentido, sobrepõe a questão do recurso, do que ele propõe, dessa relação da técnica, não é? Mas se impera, né, a própria necessidade humana, né? A necessidade da expressão humana. Então, é muito forte o que você está trazendo nessa questão de no meu entendimento, a sociedade, no tempo do agora. E que a gente não tem como não pensar como será o mundo daqui 3 anos. Não, será que vai voltar ao antes pandemia? E daqui 5 anos? E daqui 10 anos? Né? E nesse sentido, como será a educação daqui 3, daqui 5, daqui 10? Né? Então, você não traz, no meu entendimento, né, Marcos, um momento de paliativo. Se é paliativo ou não, você traz um acontecimento pedagógico mirado na natureza de uma ação pedagógica de caráter de edificação que você trouxe na sua fala inicialmente. Você tem essa educação, esse intento em prol do desenvolvimento da percepção cognitiva humana para tornar esse ser humano, essa pessoa preparada para o mundo. Portanto, você sobrepõe a tecnologia numa educação, veja, essencialmente, excentricamente conduzida numa ação pedagógica, numa ação arte educativa, desculpe dizer, arte educativa digital, pós-digital, porque impera-se completamente a expressão. E aí a edificação humana. Uhum. Exatamente. Eu acho que é tão bonita essa tua fala de tu dizer todo esse processo, e aí eu entendo mais ainda esse desfecho dessa preocupação minha e dessa valorização do momento do agora, né, do estar agora, e tá preocupado nessa preparação desse jovem a ele achar meios, né? Porque os meios hoje não podem mais ser complexos, não é? Ou eles são simples e eu absorvo ele e depois abro caminhos e faço as minhas estradas para onde eu posso ir e voltar para o mesmo ponto, entendeu? Mas me defendendo, porque eu não sei se vai haver outra pandemia, não é? Mas eu não sei o que é que vai acontecer, como tu disseste, daqui a 2 anos, daqui a 3, daqui a 5 anos, sabe? E se nós agora prepararmos esses jovens, os nossos alunos, né, para que eles estejam preparados para receber as coisas com maior certeza, que tem de lutar para uma vida melhor, para uma dignidade melhor, não só dele, mas dele, do outro e dos outros, entendeu? Vai ser muito mais fácil, sabe, Nanda? Vai ser muito mais fácil criar novas tecnologias, novos meios, novas formas de digitalizar, novas formas de comunicar, novos canais, novos veículos. Eu te mandei uma matéria hoje que uma mãe dizia assim, a escola precisa pensar no futuro. E realmente eu penso que a escola hoje agora tem de começar a pensar urgentemente no futuro. Né? Nós temos de pensar urgentemente no futuro, porque a gente teve um passado tão maltratado, não é? Tão maltratado, tão esquecido, que a gente pode pegar até o Paulo Freire, né, e dizer assim, olha, ninguém reparou, agora que a gente está reparando que esse gajo é bom demais, sabe? Esse gajo é do melhor que há no mundo, entendeu?
E eu acho que começou a trabalhar pelas afetividades, são elas que fazem as modificações, é através disso. E para mim gostar disso, eu tenho de começar a gostar de me ver falando. E aí eu tenho de, sabe, eliminar o meu ato da minha pessoa física e começar a me conduzir por a minha fala, o meio condutor, o qual eu vou entrar no coração de alguém. Entendeu? E é esse veículo que a gente vai ter de fazer, mas esse veículo, ele é pedagógico, né? Eu tenho de começar a falar de português com amor, de matemática com amor, inglês com amor, filosofia com amor, eu tenho de desenhar com amor, eu tenho de pintar com amor, sabe? Desde que a seja loucura ou perversidade, mas eu tenho de fazer tudo com muito amor. Entendeu, Nanda? E eu acho que aí ele está intrínseco nessa construção do performático. Ele volta novamente ao gajo ser performático, porque eu tenho, sabe, de jogar fora todos os meus lados negativos, as minhas zanguices, as minhas chatices, o falar brusco, tudo, e voltar a construir essa personagem com certo distanciamento e saber, né? Lógico, nem tudo sai certo, né, como a gente pretende. Às vezes uma palavra sai torta, às vezes eu me engasgo, mas eu me engasgo e dou um sorriso para corrigir o erro do engasgo, entendeu? Profundamente. Veja, Marcos, meu querido, você coloca a questão que você tinha trazido nas nossas conversas há pouco, mas você já até explanou muito bem, né, que eu ia te provocar, sua fala abre aspas, construir seu próprio método, fecha aspas, né? Quer dizer, o que você narra aqui é sempre a construção, essa autonomia pedagógica que nós, professoras e professores, temos enquanto entidade educativa, né? E é interessante, porque no começo você tinha também colocado essa questão importantíssima, né, que nós temos que trabalhar muito, a questão da baixa estima que o professor tem, né, por uma construção, imagina, no Brasil muito mais forte, em outros países menos forte, eu não sei se em algum lugar completamente resolvida, não é? Entretanto, essa situação que a gente está vivendo também nos coloca em questão em tantas coisas, né, como você está colocando, que ela, veja, você trazendo a questão do futuro, né? Eu ousaria dizer que você, no tempo do agora, já está no futuro, né? E quando a gente já está numa instância à frente, no momento do presente, não é? Antecede ou existe a superação deste exercício da baixa estima à autoestima, né? Senão a gente não consegue realizar esse salto, né? E você faz isso muito bem, mas por uma questão que eu já havia colocado, que é a questão de trabalhar a tecnologia digital enquanto expressão digital. Quer dizer, um professor pós-contemporâneo, né, um arte educador pós-contemporâneo, porque impera a expressão digital que se sobrepõe às questões das dificuldades digitais. Veja, dificuldade digital a gente vai ter, e sempre no meu entendimento, muitas vezes as pessoas falam, não, para a Fernanda vai ser fácil, porque ela sabe, eu não sei nada, mas eu sei que eu quero conseguir, de algum modo, expressar, realizar uma situação de acontecimento. Né? Expressão é acontecimento. E você narra isso, você está nos ensinando empiricamente, com toda a sua generosidade nessa sua fala, né? A nós professores e professoras pensarmos, repensarmos que todos nós podemos promover uma ação, um acontecimento pedagógico pela expressão arte educativa digital.
que ela depende exclusivamente do que você colocou, da construção de um método próprio. E esse método próprio você demonstra claramente a partir de quem é você, professor e professora. Toda a questão que você nos traz nessa narrativa que você generosamente coloca, porque você está pondo aqui na mesa uma situação de aula, né? E nessa situação de aula você está colocando o que ensinar, para que ensinar, como ensinar e quem ensinar. Quer dizer, você está nos pondo aqui de bandeja um plano de ensino, né? Um plano de aula. Quer dizer, em nenhum momento você disse, não, porque aquela ferramenta, claro que você teve que ter uma para você falar e que deve ter tido um sufoco para abrir, para superar. É igual quando a gente pega, pensa numa pessoa que nunca abriu uma lata de refrigerante ou uma lata de vinho, uma garrafa de vinho, ou uma garrafa de sei lá eu do que. Ela vai até, mas ela quer beber, ela tem sede, o corpo sente sede, né? E você, na sede do ensinar, você promove a expressão pedagógica num acontecimento arte-educativo digital. Então, você deve ter tropeçado, talvez, em algum como usar um negócio, porque qualquer coisa que a gente vai usar, para construir aqui esse momento para gravar com você, viu? Eu estava te falando, não, peraí que eu estou testando isso, aquilo. Então, agora, isso é só tecnologia, isso é só dificuldade. Agora, não, quando nós dizemos que nós não conseguimos porque não conseguimos a tecnologia, nós não conseguimos, no meu entendimento, porque nós ainda não estamos pós-digital, porque nós não conseguimos promover a expressão pedagógica digital. E você faz isso e nos ensina com o pé nas costas. Você tinha me contado, nessas nossas conversas aqui no WhatsApp, né? Assim, olha, Fernanda, eu sei que a aula ela foi acontecendo, quando eu fui ver, eu estava em pé, nem sei se saía da gravação, quer dizer, quando você colocou aquilo, eu queria que você me contasse desse momento que você estava, eu acredito, num acontecimento arte-educativo ali, tão forte, né? tão real, tão intenso, que tecnologia que está me gravando mesmo? Me conte desse sentimento. Não, esse sentimento assim, é muito engraçado, né, Fernanda? Porque você começa a dar aula e você empolga-se, você esquece que está na telinha, né? Que você está nesse formato quadrado, e esse formato quadrado limita, né? Tem uma determinada limitação. Eu vou até ali, depois eu já vou sair, depois eu vou até e sair de novo. Eu vou até ali, sair de novo. Eu não posso aparecer para baixo, eu não posso aparecer para cima. E eu disse assim, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? E daqui a pouco eu comecei a brincar com a aluna, e a miúda dizia para mim, professor, mas eu posso fazer o discurso direto com duas personagens? Eu disse, pode, direto com duas personagens? Pode, mas a outra personagem é invisível. Ela vai te falar, faça a pergunta a ela e deixa que eu imagine que pergunta, que resposta ela vai me dar. E responda novamente a pergunta que ela lhe deu, entendeu? Aí eu fiquei, mas como, professor? Eu abri aqui a janela, levantei, abri a janela. Eu disse, olá, vizinha, tudo bem? E está vendo a vizinha, coitada, não está nada bem. Tá bem, eu vou lhe comprar alguma coisa. E elas perceberam que esse é o discurso, o diálogo direto. Eu não preciso estar, dois atores, eu não preciso estar aqui mudando de cena, saiu, voltei novamente. E depois fiz outras coisas de voltar e aqui rodar. Bom dia, senhora. Eu gostaria de lhe dizer que, neste momento, eu não estou gostando nada desta conversa com a Fernanda, porque eu não sou professor para estar na internet. Eu sou um professor de sala de aula. Eu não sei fazer nada disso. Tá? E muito pelo contrário, eu posso voltar aqui. Não, está sendo muito legal esse papo, porque eu estou aprendendo muita coisa, entendeu? Nesse momento, esse momento de virar cena. E aí eu entrei na viagem do personagem, de fazer Ulisses e fazer outras personagens e construir coisas para dar elemento a eles. Porque nós, professores, eu tenho de dar um mote.
eu tenho de exemplificar, mas eu não quero que eles façam a mesma coisa que eu fiz. Eu quero que eles façam porque eles são capazes de ter uma criatividade até mais surpreendente e melhor do que a minha. Porque o imaginário lúdico de um adolescente é uma coisa brilhante. É uma coisa brilhante. Sabe? Nós sabemos quando nós fomos adolescentes, o nosso brilho do olhar, da nossa loucura, dos devaneios, né? Então, eu tento estimular isso e que eles não tenham medo de errar, porque não existe erro na construção de qualquer coisa. Existe erro na soma, porque a soma é exata, e a soma tem de dar certo. Existe erro na subtração, porque a subtração tem de dar certo, ela tem de ser exata. Que se eu não ensinar matemática exata com cálculos exatos, eu não estou a ensinar. Mas se eu ensinar a acertar, a corrigir o erro, eu estou praticamente ensinando, entendeu, Nanda? Sim. Então, é nesse ato de criar essa grande performance, de levantar e de sair daqui. Aí eu disse, mas eu não vou. Eu digo, então tá, então vocês se gravem primeiro, veja o que é que vai mostrar. Mas o professor quer o vídeo. Eu digo, não quero o vídeo. Eu quero uma performance feita no ato, no aqui e agora. Você vai ter o trabalho de construir, porque eu não quero um trabalho de improviso. O improviso eu faço dentro de sala de aula, que eu tenho de estar olhando para ver se realmente houve improviso. Não, aí não vai haver improviso, vai haver construção, vai haver método, vai haver metodologia de começo, meio e fim, organização da tua construção, narrativa de me contar essa personagem, de falar deste aqui e agora, de falar do passado. Entendeu? Então, passa por aí. Fantástico. E assim... Né? Olha, Marcos, é simplesmente fantástico, nos encoraja a entender ou a pensarmos, né, como nós temos que nos apropriar, não é da tecnologia, não é verdade? Mas é da expressão pedagógica que deve ter um intento que você traz aqui como provocação pelo coração, né? A questão ali da sala de aula, que você traz propositadamente, pedagogicamente, os quartos, as casas, os ambientes de cada aluno, né? Eu fiquei pensando, outro dia eu acho que eu citei, mas eu não posso deixar de falar novamente, do Paulo Freire, quando ele diz que o graveto era o giz, né? E o chão de terra era a lousa. Talvez, em outros contextos da nossa vida, talvez, antes de pandemia, para muitos professores, talvez muitos de nós, ficasse um pouco complicado entender como assim, que não era uma metáfora, né? Era um acontecimento ali educativo que ele teve na infância, né? Mas, de todo modo, veja ao desafio que nós fomos lançados, né? Porque aqui, pegando a sua fala, não estamos discutindo o certo ou o errado. Nós estamos discutindo o possível dentro do que se pretende num processo de educação, né? Num processo de arte-educação, num processo de tornar o outro mais humano, porque mais pleno, porque mais crítico, porque mais crítica, porque mais preparado, mais preparada para a vida. E essa situação, ela coloca todo mundo em suspensão. Já pensou como é que está a cabeça dos nossos jovens, das nossas crianças, né? Então, nós não temos obrigação, como professores e professoras, por termos sido pegos de surpresa, como também tantas gerações que não são digitais, né, e não tivemos tanto essa preparação, a obrigação de estarmos à frente e superarmos tudo. Mas nós podemos, pelo menos, tentar, e não por nós, mas por nós, por nós todos, né? E essa experiência, ela promove um estado de amorosidade que é só experimentando
para conseguir sentir a fruição. Não é uma educação virtual, é uma educação real, porque é uma intervenção completamente real. O que você está contando é isso, né, Marcos? O que você conta é isso, né? Eu vejo aqui um professor, repito, porque, Marcos, você já era, não sei se um dia eu te disse isso, você já era metalinguagem, né? O Castells, ele fala que a metalinguagem, que é a linguagem da cultura digital, ela é interconexão de som, imagem e texto. Você é completamente, você é um clipe, né? Você é um clipe físico, né? Você é um acontecimento. E o pessoal fala, não, mas a cultura digital, você é digital. Veja, você é um digital na corporidade física, né? E quando você traz essa questão, eu fiquei muito fascinada aqui na sua fala, das disciplinas aglutinadoras, né? Num processo de inter-relação. Eu gostei dessa terminologia, porque eu acredito que a questão de interdisciplinariedade, transdisciplinaridade, não sei o que lá mais idade, está muito desgastado, e não sei se esses acontecimentos efetivamente acontecem. São realizados, a gente consegue realmente realizar, demonstrar empiricamente pelos poros isso. Mas a sua fala, você traz uma proposta que ela é muito real de disciplinas aglutinadoras. Fica a questão, será que essas disciplinas aglutinadoras ou essas ações aglutinadoras, elas são possíveis pela própria natureza da pedagogia, da arte-educação expressiva digital, por meio da inter-relação de uma intenção, de um intento pedagógico? É o que você está nos propondo, seria isso? Seria isso, Nanda, porque ela já é aglutinadora por si só, né, Nanda? Quando eu digo assim, a aglutinação desse processo é fundamental, porque eu não posso dizer que eu só vou falar, sabe, de ciências da natureza, sem dizer que dentro de ciências da natureza existe um espaço físico, e que dentro desse espaço físico existe uma arte, existe uma capacidade de ser pintado alguma coisa, um rio, uma árvore, uma bomba, um vulcão, né? Eu não posso deixar de dizer que eu tô a falar de filosofia nos termos filosóficos, né? Sem reparar na fundamentação da filosofia na história da arte, da importância do homem, da construção, de saber da sua essência, dessa construção dele para o futuro e para a criação de novos futuros, né? Então, eu acho que a aglutinação em todos os sentidos. Lógico que dentro desse processo tecnológico ainda é muito mais veloz ainda essa aglutinação, né? Porque eu posso muito rapidamente passar aqui e perguntar várias vezes. Eu passo novamente e eu digo assim, o que é que eu passei? Né? E aí tem, sabe, milhões de coisas. Tem o estudo da cor, tem a velocidade, sabe, do movimento vertical, horizontal, tem todo o processo, quantas vezes, por que eu estou a fazer, o que é isto que eu estou a passar, o que é que vem, o que é que afasta, o que é que diminui, e qual a minha comunicação nesse processo? Eu acho que nós podemos ser mais simples um com o outro, nossos colegas. Eu estava vendo uma palestra do Marcelo Grilo, que foi ministro aqui na época do governo socialista, e ele disse, o que interrompe o processo dos professores são os próprios professores. É porque a inveja da classe, ela é destruidora de processos cognitivos de aprendizagem. Entendeu? E essa inveja faz com que eu não abra
meus precedentes para aceitar o que o outro pode me dar. E o outro também não abre, porque ele diz assim que eu vou interromper o meu processo de trabalho para fazer o seu trabalho. E não é isso. Nós estamos a fazer o trabalho os dois. Nós estamos a complementar e nós estamos a fazer uma facilitação da canalização da aprendizagem, porque a gente vai trabalhar através do prazer. E quando o prazer é atingido, jamais vai ser esquecido. Jamais vai ser esquecido. Entendeu? Jamais, jamais. Né? É coisas que, sabe, eu nunca esqueci o primeiro poema que eu recitei na minha sala de aula, porque eu sei que os professores todos, de ciências até fisicoquímica, de matemática até a serralharia, eu entrava lá e já dizia: Pinheiro, recita o poema antes de começar a aula. E eu jamais esqueci disso. E eu via o prazer desses professores e o silêncio dos meus colegas a me verem declamar, e eu tentava não ser a mesma coisa. Todos os dias eu fazia uma coisa diferente, porque eu acho que a repetição, ela faz com que nós modifiquemos nossos processos. E eles acrescentam, porque quando você sente o prazer do outro nos ver, você vai estimulando o gosto de fazer criar. É a mesma coisa, tu vai estimulando o gosto quando alguém te diz: olha, Nanda, o teu vídeo foi muito porreiro. Tu vai lá retrabalhar isso, vai colocar mais coisa ainda que alicie e que nos inquiete, porque a aprendizagem é inquietação, mas é inquietação do prazer, não inquietação do medo. Entendeu, Nanda? Eu vejo aí. Veja que a sua aula precisa apenas e tão somente de você, né? Porque um grupo de jovens sem um professor não é aula, né? Mas um professor, mesmo sem um grupo de jovens, ele já promoveu uma aula para tantos jovens quanto se desejar acessar aquele professor, né? Aquela professora. Marcos. Pois, o bom desse canal agora está sendo esse, né? Porque o aluno pode buscar o professor através desse processo da saudade, do gostar do professor. Eu vou lá, vou catar o meu professor e vou dizer: opa, deixa eu falar um pouco contigo, eu preciso te contar uma história, sabe? E nessa história já tem uma disciplina, entendeu? Nessa história já tem um texto. Exato. Entendeu, Fernanda? Nessa história pode surgir matemática, geografia, eu posso fazer a condução dela, sabe, na sua transversalidade e ser aglutinadora nos espaços aonde eu quero chegar com o aluno. Porque cada aluno tem de chegar a um lugar. Todos não vão chegar, sabe, a ser médico, todos não vão chegar a ser um pintor, todos não vão chegar, sabe. Muitos querem parar por ali porque querem ser polícia, muitos outros querem parar por ali porque adoram conduzir, quer ser motorista de táxi. E eu tenho de respeitar essa essência, mas faça aquilo com o maior prazer e dignidade do mundo, aprendendo a falar, aprendendo a comunicar, aprendendo a conhecer a arte, porque se eu não conheço arte, eu não sou nada. A gente vê isso por o nosso presidente da República, é uma besta, não sabe de nada. Né? Marcos, deixa eu lhe perguntar uma questão, para finalizar, né? Para finalizar a conversa de hoje, né? Espero que tenhamos uma sequência ilimitada delas contigo, que é a seguinte: o que você poderia, pensando nos professores e professoras que possam estar nos assistindo, quem acessar este vídeo, né? O que você pensa que você poderia passar para eles? Eu vou resumir de um modo um pouco seco, né? O Marcos está aí, né? O professor Marcos está aí, né? Com essa integridade que compõe a sua pessoa e, portanto, a sua aula, né? Nós temos o Marcos numa fase, talvez eu ousaria dizer, né? Posso estar errando, tecnofóbica, né? Centrado com todos os receios da ferramenta, e temos aqui um Marcos
pós-digital, né? Que impera a expressão digital pedagógica, né? E que não fez nenhum curso, porque nem deu tempo, né? Ou talvez, felizmente, não tenha feito o curso para não ter virado um tecnomaníaco, não é verdade? Exato. O que você passaria, que mensagem, que observação você poderia passar para os professores, que todos estamos, ou a sua grande maioria, passando por esse momento... Esse momento, não é? Pois é, eu acho assim, que é o momento do presente, não é, Nanda? A gente está vivendo, esse momento é o momento do presente, é o momento da transformação. E é o momento que todos nós temos de nos dar a esse meio de transformação, nos adaptando com os canais facilitador ou modificador, mas adaptarmos a ele e modificarmos todos os nossos programas de trabalho, num processo mais rápido, mais justo, mas não deixar de escutar aquele aluno que está do outro lado, porque esse distanciamento do espaço físico eu vou fazer pela escuta. Eu quero que ele me transmitam aquilo que eu falei. Será que ele compreendeu? Será que ele não compreendeu? Ou o que ele quer de mim? Agora é a hora da troca, é uma hora da troca. E é a hora de gente quebrar os medos. Eu vou aqui quebrando os medos cada vez mais, mando uma dúvida lá para a escola e digo, olha, não estou entrando ali, eu não consigo ver o ecrã do computador com todos os alunos, eu só vejo na lateral direita. Mas aí, olha, tenta instalar tal programa, e eu vou lá, tento instalo uma vez, duas vezes, mas é insistência, e aprendizagem é insistência, né? E a gente volta novamente à questão, aprendizagem é insistência, aprendizagem é repetição. Eu só sei que é muita repetição, porque eu sou dislexo, eu não sei o que é direita e esquerda até hoje, eu não sei o que é SC para escrever, mas eu tenho de escrever milhões de vezes para corrigir isto, entendeu? E eu tenho de revisar várias vezes tudo que eu escrevo para verificar se aquilo está certo ou não. Então, essas aprendizagens vai ser um processo repetitivo, de uma forma de brincadeira, vamos levar para o lado lúdico, mas tentarmos achar o melhor meio, porque a gente só vai saber se resultou ou não quando a gente tiver o encontro presencial. Quando eu tiver um encontro presencial, que eu levar esses sumários todos que eu estou a escrever, daquilo que eu estou a fazer com o aluno, do que eu estou a pedir, e que eu vou fazer a retrospectiva e que eles vão fazer a narrativa para mim presencialmente, que aí eu vou verificar se houve realmente aprendizagem. Aí eu vou verificar se a escola funcionou com escola-família, porque esse momento também a gente tem de pensar exclusivamente que esse momento eu estou trabalhando, eu e o aluno, mas o aluno está lá em casa com a família. A família é maior responsável, mais do que o professor, para pôr o aluno a estudar. Porque se ele quer o futuro do seu filho, ponham e determinem espaço, hora e tempo de estudar. Você traz uma questão muito importante, porque já me chegaram algumas perguntas assim, mas ô Fernanda, vai fazer mal o aluno ficar não sei quanto tempo no computador? Veja, é uma pergunta muito rica, eu até vou repetir a resposta que eu tinha dado, mas que esses pais irresponsáveis, eles tinham que ter pensado nessa situação antes da pandemia, porque os jovens, eles vivem, não sei nem dizer quantas horas, das 24 horas do dia. Marcos, querido. Voltou. Então, os alunos, eles que são jovens, que são crianças, que são pessoas, eles já vivem, não sei, das 24 horas do dia, que grande porção, o tempo todo, com o olho na tela. Agora que está se pensando na preocupação, não é que não é para não preocupar, nós estamos vendo pais, então, irresponsáveis, né? Irresponsáveis, que parecem pais irresponsáveis, não. Pais irresponsáveis, agora atentos com situações que será que antes nem davam a perceber isto?
colocando na escola a responsabilidade que não é da escola, de determinados paradigmas, de processos educativos que têm que se estabelecer a partir de casa ou em casa, a escola muitas vezes estando para educar os filhos daqueles pais e responsáveis, enquanto que é quase que quando a criança chega em casa, chegou para visitar os pais. E não é isto, não é? Não é isso, coloca exatamente. uma questão muito importante, né? E os pais agora, tendo seus filhos mais tempo com eles não têm a escola, né? Para ter o menino ali, a menina, olha, que o professor, a professora que está fazendo, ter aquele tempo de atenção, aquelas discussões em sala de aula, né? Eu fiquei muito surpresa, porque eu penso que a criança, o jovem, quando ele sai da escola e vai para casa, eu penso que tem que ter um processo continuado de acompanhamento e envolvimento desse pai, desses responsáveis, com o processo do que está aprendendo, como está aprendendo, né? Na formação plena desse ser humano, né? Como é que a criança, o jovem está crescendo e eu não estou sabendo como, né? É muito sério isso tudo, né? Então esse trabalho, eu penso que aglutinador pode se estender, como acho que você está querendo trazer, não sei, não quero pôr palavras na sua boca, mas quiçá, inclusive, com a casa, né? Esses pais devem, em tempos de pandemia, em tempos antes de pandemia e em tempos pós-pandemia, porque nós hemos de estar no pós, né? Se Deus quiser. Marcos, eu quero agradecer muitíssimo a sua generosidade nessa comunicação aqui, porque você imagina como esse material, no meu entendimento, pode multiplicar para outros colegas, não é? E todos nós, tenho certeza, eu e os que ouvirão esse seu vídeo, quererei saber dos seus próximos capítulos com os seus alunos. Será que no presencial é quando você vai ter essa surpresa do que se constituiu? Ou ainda, quais podem ser as suas outras surpresas? Não é verdade? Tudo uma surpresa. Eu acho que esse momento é de surpresa, né? O amanhã é o inesperado, né? E o inesperado tem de vir alimentar e saciar essa dificuldade da distância e essa dificuldade da distância que nos chasseia com o inesperado, ele causa um maior desejo ainda de dar outra continuidade, né? Porque a educação é continuidade, ela não estagna em lugar nenhum, não é? Ela não para em lugar nenhum. Porque se a educação parar, algum dia, se a minha educação, se os meus bons modos parar de algum dia, eu tenho de cada vez mais ser refinado, não é? Eu tenho de cada vez mais ser bem educado, eu tenho de cada vez mais gostar do outro mais, saber mais do outro, querer mais ao cinema, querer mais ao teatro. E a gente tem de começar a aguçar esses gostos todos nos nossos alunos. Eu que agradeço, Nanda, foi a sua generosidade para comigo, foi ótimo. E eu adoro, estava sentindo falta também de ter essa oportunidade de falar, né? Porque eu com a Ana May, a gente ficava conversando várias horas e com outros colegas nossos, o povo que gosta da fala da educação, né? A gente não para de falar disso porque é o que nos alimenta, né? É o que nos alimenta e é o que nos move para sermos o que somos, não é? E para estar onde estamos. E para ver os outros em outros estados, mas que sejam outros estados também de prazer. E esse nosso sonho, né? Eu quero ver meus colegas felizes, eu quero ver os meus alunos felizes, eu quero vê-los realizados, eu quero aplaudir, sabe? No meu camarote, que agora é aqui, né? No meu camarote, no palco da vida deles. Olha, Marcos, meu mais profundo agradecimento. Você é um arte educador, pós-digital, em prol do transbordamento da afetividade, da criticidade, assim,
Pena que eu não pude ser sua aluna, né? Quando eu era menor, que eu acho que eu ia ser uma adulta melhor. Muitíssimo obrigada, um beijo enorme no seu coração e espero que tenhamos a continuidade desse próximo. Fiquei curiosa o que esses alunos vão estar te trazendo, né? E quais serão as suas e, portanto, as nossas próximas superações. Você deixa nesse vídeo em aberto o próximo capítulo. Ok, obrigado, Nanda. Vamos continuar a falar. Falar de educação é falar de amor, não é? Você é fantástico. É por aí. Muito obrigada. Um beijo, Nanda. Obrigado, beijo no coração. Obrigada.